noite, eu quero pedir nessa noite, pedir a graça do Senhor Jesus Cristo, perdão, sobre todas as mulheres que vão acompanhar nessa noite, Jesus, que ela seja tocada, que ela seja curada. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Senhor, que essa oração possa tocar todos os nossos corações nessa noite, Senhor. Quero pedir por todas as mulheres que estiver escutando essa oração, seja tocado pelo Senhor Jesus Cristo nessa noite. Eu quero colocar a sua mãe, que briga muito com você. Eu quero colocar um homem que está cheio de dívida, Senhor. Que o Senhor toque nesse homem, que ele está cheio de dívida. Quero colocar essa mulher também que está com dívida na justiça. Quero colocar você que colocou a tua empresa na justiça, que não agiu legal. Eu peço o Espírito Santo também que venha tocar agora. Toca, Jesus, nessa noite. Eu quero pedir para você que não dormiu bem, você que teve sonho ruim, eu quero pedir ao Senhor Jesus que venha libertar esse pensamento da tua cabeça. Senhor Jesus, eu clamo nessa noite perdão por todos os nossos pecados, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite o nosso coração, para que a nossa vida seja transformada, Senhor, nessa noite. Eu clamo, Jesus, o teu Espírito Santo, que ele possa estar tocando nessa noite. Eu quero colocar você que está com a tua filha no hospital. Quero colocar você que está com problema com a tua prima que está com a barriga d'água. Jesus, misericórdia, toca, Jesus. Esse homem que rasgou a barriga, Senhor Jesus, eu clamo o teu Espírito Santo nessa noite, para que a mão do Senhor possa tocar. Você que vai acompanhar essa oração pelo canal de YouTube, Instagram, WhatsApp, que Jesus venha tocar nesse homem que está acompanhando minha oração nessa noite. Jesus, abençoe a vida desse homem, Jesus. Talvez você está passando por uma dificuldade, meu irmão. Deus está no controle. Eu quero pedir por você que hoje teve um dia tão ruim mesmo, porque você lembrou tanto na tua mãe, e a tua mãe não está, ela está no céu diante de Deus. Que Jesus possa abençoar o teu coração, que você possa entender também nessa noite. Tem muitas pessoas que perderam a mãe, hoje foi tocado pelo Senhor Jesus Cristo. Saudade, sim, tristeza não. Mas eu quero pedir por você que hoje derramou as lágrimas de lembrar na tua mãe. Que Deus abençoe a tua vida, mulher. Quero pedir por você, mulher que é guerreira, que trabalha para sustentar a casa. Que o Senhor Jesus possa estar tocando de você nessa noite. Pedir mesmo o Espírito Santo que ele possa curar. O Senhor está tocando num homem que ele está com a coceira pelo corpo. Palavra de profecia. Esse homem está com uma coceira pelo corpo, vai vir por tabela. Toma posse, Deus está curando essa coceira em nome de Jesus Cristo. Deus está tocando num homem que está com a perna inchada, é um cobrador. E o motorista, Deus está tocando nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Jesus, nessa perna. O homem tem passado pelo médico e nada resolveu. Eu peço o sangue de Jesus Cristo que cai sobre esse homem nessa noite. Ele vai mover por tabela. Toca, Jesus. Que Jesus possa curar essa pessoa que está doente, possa ressuscitar esse morto, que seja purificado esse leproso, que Jesus expulse esse demônio da casa dessa mulher, um demônio de brigas, tem causado brigas, quando o teu marido briga. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Nessa noite, eu peço o Espírito Santo que vai tocando, que vai libertando. Toca, Jesus, nessa noite. Eu peço para ti, Jesus, nessa noite. Eu quero pedir que Jesus venha tocar. Você que tem a tua mãe viva, que Deus abençoe sua avó, sua neta, seus filhos, suas filhas. Que Deus abençoe. Quero pedir o Espírito Santo de Deus, que ele possa estar nos libertando da mentira, da falsidade. Se você errou, tem algum pecado, se converse com o padre. O Senhor está tocando num homem também que vai procurar um padre para se confessar. Toca, Jesus, nesse homem, nessa mulher. Amém? Obrigado, Senhor. Nessa noite, Jesus, eu me coloco diante de ti. Toca, Senhor.
Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele possa estar tocando toca, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor Jesus Cristo que Ele possa estar visitando um Frei, né? Pessoas, olho gordo, inveja sobre ele, o Frei Fábio. Toca Jesus na casa do Oswaldo. Liberta, Jesus, o tio dele, a mãe, todos que estão lá, Senhor, nessa noite. Quero colocar todos nessa noite, Jesus, a mãe do Oswaldo. Jesus, cuida de cada um, Jesus. Expulsando o espírito de bruxaria dentro da casa do Oswaldo. Espírito de briga. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Visita o tio do Oswaldo, que operou a pé nesses dias, Jesus. Toca, Jesus. E aí pedindo mesmo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar sobre mim nas orações que eu estou orando, Senhor. Toca, Jesus. Envia boa nova aos pobres, Jesus, que ele seja curado. Cura, Jesus, esse coração que está aflito, está angustiado, ansiedade, depressão. Eu peço nessa noite, Jesus, que você possa renunciar a todos os cativos, que seja liberto em nome de Jesus Cristo. Liberta das prisões, Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que Ele toque nesse coração que está triste no dia de hoje. Toca, Jesus, eu peço nessa noite que o Espírito Santo de Deus venha tocar em todos os filhos e filhas que estiver escutando, venha libertar de todo medo, Senhor, nessa noite. O Senhor está tocando em pessoas que estão angustiadas. Quero colocar todos vocês nessa noite. Nosso irmão Haroldo, Senhor, visita ele nessa noite, Jesus. Eu peço o Teu Espírito Santo. Casa também do nosso irmão Severino, todos do grupo, os administradores. Por você, né, irmã Luzia Santana, Jane. Toca, Jesus, nessa noite. Senhor, dá a palavra de conhecimento para todos nós nessa noite, Jesus. Eu peço o Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, Senhor. Senhor, toca nosso coração, para que nós possamos viver o Espírito Santo, para que eles possam nos curar, possa vir sobre nós, curar toda a amargura, para que nós seja transformado pelo Teu amor. Perdão, Jesus, por todos os nossos pecados nessa noite, Espírito Santo. Ana Rita, não sei como está o seu dia. Rita Dourado, Ana Rita, Rita Dourado e a Ana Rita, são duas. Eu quero pedir, Senhor, pelos remédios, pessoas estão tomando remédio caixa preta, que o Senhor possa aliviar. O Espírito Santo vem nos libertar de toda cobiça nessa noite. Obrigado, Senhor, nessa noite. Eu me coloco nas Tuas mãos, Espírito Santo. Pai Celeste, Consolador, realize em nossas almas as obras do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, com os dons da ciência. Vem, Espírito Santo, Divino Espírito Santo, com os dons da fortaleza. Fazer com que crescemos a nossa fé em Ti, Espírito Santo, nessa noite. Vinde, Espírito Santo, mostrar o caminho que devemos conduzir à salvação. Toque, Espírito Santo. Lave, Espírito Santo, toda a nossa mancha nessa noite, a mancha do pecado, a mancha da escuridão. Toque, Espírito Santo, porque muitas mães vão ser tocadas através dessa oração. Você lembrou da tua mãe, né? Ela está no céu, né, Rosana? Quero colocar você, Rosana, que você consiga receber uma firma que está na justiça, Senhor. Quanto tempo, Senhor? Coloca a sua mão sobre ela, Jesus. Sobre o filho. Toca, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Venha preencher o nosso coração. Mesmo que estiver vazio, que o Senhor venha com o seu amor, Espírito Santo. Toca, Senhor, nessa noite.
Obrigado, Espírito Santo de Deus. Vem em nosso socorro. Assim como o Espírito Santo está vindo em nosso socorro, como que ele veio em Lucas 3, 4, 21 ao 22. Foi quando Jesus estava ali, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Espírito Santo de Deus, possa curar esse homem que está com a coceira pelo corpo. Em Lucas 4, versículo do 13 ao 31. Assim como Deus curou o leproso, que Deus possa curar esse homem que está com a coceira pelo corpo. Toca, Senhor Jesus, nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Nessa noite, pedimos ao Senhor Jesus Cristo liberta, Senhor. O Espírito Santo está curando pessoas que estão com doença pelo corpo, pessoas que estão com câncer da próstata, seu Augusto. Toca, Jesus, cura, Senhor. Liberta dessas dores, Jesus. Ele tem sentido dores, Jesus. Tu sabes, Senhor. Eu clamo o teu sangue sobre ele nessa noite. Toma posse dessa palavra de Lucas 9, Mateus 4, 10, do 18 ao 19, como Jesus curou aquela mulher que estava atormentada pelo bruxo de sangue, como Deus curou a filha de Jairo. Que Deus possa curar esse homem nessa noite, essa mulher. Toca, Jesus. E pedindo ao Espírito Santo de Deus que ele possa vir sobre a sua casa. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, nos libertar das angústias, do sofrimento, do egoísmo. Liberte, Espírito Santo de Deus. Liberta a nossa família de toda a prisão. Senhor Jesus Cristo, derrame seu amor nessa noite sobre as nossas casas, sobre nossos irmãos que estão tudo acompanhando, Jesus, nas redes sociais. Eu não preciso fazer oração bonita para mostrar que eu faço oração bonita, mas a oração é aquela oração humilde que Jesus toca no coração de todos que me acompanhem. Que Deus abençoe você que está passando por um momento difícil, desemprego, angústia. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Senhor Jesus, lava, Jesus, com teu sangue precioso. Lava a nossa alma, lava o nosso coração, Pai. Lava o coração de todas as mulheres que vão acompanhar nas redes sociais, como você, homem, mulheres, bispo, que vão acompanhar, padre, Frei. Toca, Jesus, nessa noite. Lava, Jesus. Liberta, Jesus. Liberta, Jesus, de todas as mentiras, de egoísmo. Senhor Jesus, eu peço nessa noite. Talvez você está passando por uma tempestade, que você esteja dentro desse barco, mas não saia não, que Jesus está remando esse barco, e que Jesus venha acalmar essa tempestade da tua vida. O Senhor está tocando uma mulher que fez uma coisa errada. Mulher, procura um padre e se confesse. Amém? Perdão. Procura um padre. Toca, Jesus. Nessa noite, Jesus, eu clamo o teu sangue. Tem uma mulher que está no grupo de oração, ela sente dores pelo corpo. Você tem falado que ninguém reza para você. Jesus está tocando em você, mulher, nessa noite. Amém? O Senhor está tocando em casamentos. O Senhor está tocando em casamento. Eu peço a presença de Jesus. Toca, Jesus, sobre esse casamento. Toca, Jesus. Tem uma mulher que perdeu o marido. Ela está muito sentido. O marido foi embora. Mas ela sabe por que o marido foi embora, abandonou ela.
Você foi na ideia das suas amigas. E olha aí, o que você está fazendo agora? Sozinha. Você tem que começar tudo de novo. Se colocar na mão de Deus, procurar um padre, fazer uma confissão, mulher. Amém? Toca Jesus com o seu poder. Toca, Senhor, nessa noite. Eu peço, Jesus, sobre a nossa família, sobre por você que está passando por situação de doenças, por você que não consegue vender a tua casa. Quero que o Senhor toque na lira. Lira. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor venha tocar no Visconde. Você que está com dores pelo corpo, inflamação no corpo, toca, Jesus. Quero colocar o casamento da Marlene e da Patrícia, da mãe dela, nessa noite, Jesus. Eu quero pedir por elas, que Jesus possa estar tocando nessa noite. Toca, Jesus, a Daniela. Toca, tirando todas as coisas negativas, sistema nervoso. Toca, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite na Neide, que está com a tua casa parada. Senhor, visita ela nessa noite, a Patrícia. Visita a Neide, Senhor. Visita todos os meus irmãos do grupo de oração, Jesus. São muitas pessoas, depressão, Jesus. Toca, Jesus. Dores no braço, dores articulares. Toca, Jesus. Toca, Jesus, no Jailson Lopes, na Bárbara Costa Ribeiro. Vai tocando, Jesus, na família. Toca, Jesus. Eu quero que o Senhor toque em todos nessa noite, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai tocando, Jesus, num homem que está procurando um trabalho. Ajudante de cozinha, Jesus. Abre essa porta para ele, Jesus. Já passou dos 50. Que o Senhor venha abrir, Senhor, essa porta, essa vida financeira. Toca, Jana Fátima, Tico, Márcio, o Denis Serginho, Jesus. Toca, Jesus, na Zélia. Toca, Jesus, no Oswaldo, no Haroldo, Jesus. Toca, Jesus, no Wilson, José Gomes, Frei Oswaldo, Frei Fábio, Rosinaldo Batista, Rosinaldo Batista, do Minéria. Toca, Jesus, Batista Silva. Toca, Jesus, nessa noite. É o Senhor que venha tocar nessa mulher, essa depressão, essa angústia, Jesus. Toca, Senhor. O Senhor vai tocando uma mulher que está sentindo uma dor nas costas agora. O Senhor possa estar curando. Uma mulher também que sente dores no pé. Toca, Jesus, se ela ficar muito tempo sentada, quando começa a acontecer. O Senhor vai tocando, muda de sapato. Toca na irmã Josefa. O Senhor está tocando em vida financeira. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor, nessa noite. Que a graça do Senhor Jesus possa estar tocando a sua vida nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Jesus, toca, Jesus. Tem piedade, Jesus, por essa angústia, essa preocupação, essa doença que essa mulher pensa. O Senhor está tocando uma mulher que está cuidando do marido, meu Deus do céu. Você tem ficado bravo, mulher, não fica bravo não. Deus está tocando em você que está cuidando dele. Ele cuidou de você há muito tempo. Toca, Jesus. O Senhor está libertando uma mulher que tem o espírito de vingança. Toma posse, Deus está curando nessa noite. Toca, Jesus, renuncia. O Senhor está libertando pessoa de alcoolismo, né, Diana, seu marido. Liberta, Jesus, aquele que tem um homem que bebe muito. O Senhor está tocando também. Toca, Jesus. O Senhor está libertando pessoas de fumigação. O Senhor toca numa prostituta. Ela tinha cometido adultério, mas hoje Deus vai mudar a vida dela. Em nome de Jesus, vamos ver para o tabela. Deus está tocando em você, mulher. Toca nessa meretriz, Senhor. Tem tirado a roupa, fazendo striptease. Senhor, misericórdia, toca, Jesus.
nessa mulher, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus. Seu tempo é tempo do Espírito Santo, mulher. Amém? Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, nesse ouvido. Você tem ficado muito com você lá no ouvido, e seu ouvido está doendo. Toca, Jesus, nesse ouvido dessa mulher. Amém? Jesus toca numa mulher, no útero de uma mulher. Toca, Jesus. Uma informação no útero, Jesus está tocando nessa noite em você. Toca, Senhor. Mulher, quando você for deitar à noite, é para você. Quando você for deitar à noite, se preencha na palavra de Deus. Eu sei que você participa da igreja, tem pessoas esperando uma palavra sua dentro do grupo. Lê a palavra de Deus com amor, você vai subir cada vez mais. Que você abrir a palavra dele, ele vai subir você. Amém? Toca, Senhor, nessa noite. Jesus, visita a tua filha, né, mulher? Cabeça dura, o Senhor está tocando nas suas orações que você está pedindo. Amém? Toca, Jesus. O Senhor vai visitando o Marcos, o Davi, a Dudinha, o Lucas, o Cauã, a Manuzinha, a Lalinha, o Eizinho. Visita, Jesus, nessa noite. Peço o teu Espírito Santo que ele possa curar nessa noite. Toca na nossa família. Liberta de todas as escravidão, Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo cure e liberte de todo o mal a nossa família. Eu peço o teu sangue, Jesus, sobre a minha vida, sobre a vida de todos os meus irmãos que vão acompanhar, como no Instagram, no canal de YouTube, como lá fora. Como você que vai ouvir também dentro do grupo de oração. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite. Ainda pedindo, Senhor Jesus Cristo, que ele possa estar tocando sobre a nossa vida nessa noite. Toca, Senhor, nessa noite, na nossa casa, na nossa família. Liberta, Jesus, de todo mal. Eu peço nessa noite, Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar tocando nessa noite, Senhor. Possa estar nos libertando de todas as escravidão, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Toca, Jesus. Liberte, Senhor, nessa noite a nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus. Alguém está esperando resposta do emprego. Que Jesus possa estar tocando sobre esse currículo. Toca, Jesus, sobre esse currículo. O Senhor está tocando uma mulher que perdeu o Bolsa Família. Oh, Jesus, visita essa mulher, Jesus. O Senhor sabe que ela precisa, Jesus, tanto. Jesus, toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Eu quero te agradecer, Jesus, por todas as pessoas, Jesus, que vai escutar essa oração. Que seja tocado por ti, Jesus. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, Jesus. Quanto pecado dentro do nosso coração, Jesus. Cura, Pai, nessa noite, Jesus, o meu, de todos que vão escutar, Jesus. Aquele que tiver pecado, coloque na mão do Senhor, que Jesus possa perdoar nossos pecados, porque Deus é o Deus de amor. Toca, Jesus, que nós possamos viver a noite mais incrível dessa oração, nos curando pelo sangue de Jesus Cristo. Toca, Senhor, nessa noite, ainda pedindo o Espírito Santo, que Ele ressuscita tudo aquilo que está morto pelo pecado, que Ele dá uma nova vida. Toca, Espírito Santo, com teu amor. Venha sobre a casa do meu irmão Severino, Senhor Jesus, a Ivete. Toca sobre o projeto Missão, Senhor. Vem, Espírito Santo, com teu poder. Cura esse coração que está endurecido. Liberta, Jesus. Nessa noite, Jesus, eu clamo a tua presença, Senhor, nessa noite.
Que o teu sangue venha curar toda a nossa fraqueza, Jesus. Que o teu sangue venha transformar, Jesus. Derrame sobre nós, Jesus, o teu sangue para nos purificar e ser curado. Vai tocando, Senhor, nessa noite. Que a realeza de Deus realiza sonhos. Pessoas que têm sonho, filhos, coloque na mão do Senhor nessa noite. Toca, Senhor. Toca. Vai tocando, Jesus, na nossa família. Toca, Jesus. Nessa mulher que está com a voz rouca, Jesus. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor visita, Jesus, ela nessa noite, Jesus. Eu peço, nessa oração, ela que está com a filha também. A filha que tem problemas, Jesus. Tem tomado remédio para se matar, Jesus. Misericórdia, Jesus. Visita. Cura, Jesus, a sua família. A mãe também tem sofrido com esse filho. Toca, Jesus, nessa noite. Eu peço, Jesus, vai tocando, Jesus, nessa noite. Eu peço a libertação, Jesus, que o Senhor possa curar. Tenha piedade de nós, Senhor, nessa noite, Jesus. Que essa oração ela venha tocar, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Eu peço nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Eu peço nessa noite, Jesus, o teu Espírito Santo, que ele possa estar curando nessa noite. Obrigado, Senhor. Que Jesus possa estar tocando em você. Que você que não acordou bem, que Jesus possa estar tocando na tua vida, mulher, nessa noite. Eu clamo, Jesus, que o teu amor é tempo de você estar em oração com Deus, mulher. Você que sai para trabalhar, leva a palavra de Deus contigo. Toca, Jesus. Liberta-nos nessa noite. Toca, Jesus, na sensualidade de uma mulher. Toca, Jesus, nessa mulher, nesse homem, Jesus. Toca nesse organismo, Jesus, agora. Toca, Jesus, sobre a sensualidade desse homem e dessa mulher nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor vai libertando pessoas de inveja, de amarração, vai libertando, Jesus, de fofoca, calúnias. Toca, Jesus, que o Senhor possa curar essa enfermidade, Jesus. Toca nessa cabeça nessa noite, essa inflamação, neurismo, vai tocando, Jesus, nessa noite, Jesus. Com a tua mão poderosa vai curando, Jesus, nessa noite. Enxaqueca, tumores, gula, vai tocando, Jesus. Toca, Jesus, curando essa enfermidade psíquica. Toca, Jesus, nessa noite. Compulsivo, depressão, crise de asma, ansiedade, síndrome de pânico. Toca na mente dessa mulher. Jesus, toca em esquecimento, Jesus. Eu quero me colocar também, colocar todos vocês que acompanham. Jesus, toque em todas as mulheres que estão acompanhando agora pelo Instagram. Nessa noite ao vivo, Jesus. Que você esteja tocando, Jesus, com a tua mão poderosa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Toca, Jesus. Na Diane, toca, Jesus, em todos. Nessa noite, Jesus, eu peço o teu Espírito Santo que venha nos fortalecer, curando todas as enfermidades, Jesus. Cansado do trabalho, que Jesus possa estar tocando. O Senhor toca no estômago de uma pessoa. O Senhor toca na pessoa que está com câncer. No estômago, nessa noite, o Senhor está tocando. Acredite que o Senhor possa estar curando isso, mulher. Acredita. Eu acredito que estou sendo curado. O Senhor toca em escofo, fígado. Toca, Jesus, nessa noite. O Senhor toca num pâncreas nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor toca no rins. O Senhor está tocando em rins agora nessa noite, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder.
Tem um homem que está me escutando por tabela, um homem e uma mulher, o Senhor está tocando nessa noite. O Senhor está tocando nesse rins, você vai vir por tabela nas redes sociais. O Senhor está tocando nessa noite, toma posse, que é Deus que cura, não sou eu, é Ele que cura. Sou apenas uma seta do Senhor. Eu sou apenas um missionário que dedica a oração para as pessoas. O Senhor possa estar curando nessa noite. Toca na bexiga dessa mulher que está baixa. O Senhor está tocando num homem que está com uma inflamação no pulmão. Ei, toca, Senhor, nessa noite. Toma posse da cura. Eu acredito que Deus está curando nessa noite. Toca, Jesus, essa inflamação. O Senhor está tocando uma infecção. O Senhor está tocando um homem que está com infecção no câncer, na próstata. Toca, Jesus, na próstata desse homem, que às vezes ele sente dor, Jesus. Liberta desse mal, Jesus. O Senhor está tocando num homem que está com hemorragias no fígado. E ele vai voltar no pulmão. O seu pulmão vai voltar de novo. Em nome de Jesus Cristo, você vai dar testemunho. O Senhor está tocando um homem que faz modiare, vai me ouvir por tabela. E ele está com um motorzinho no braço. O Senhor está tocando agora. Toca, Jesus. O Senhor toca num homem também que está usando uma sonda. Vai me ouvir por tabela. Toque na sonda desse homem. Ele urina pela essa sonda. O Senhor está tocando. E é por aqui. Amém? Toca, Jesus. O Senhor possa estar curando circulação sanguínea nas pernas. O Senhor toca, Jesus, nessa noite, que o teu sangue vai curando essa enfermidade, Jesus, essa leucemia. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus, nessa mulher que vai ouvir, que ela assim, fala, eu acredito que eu estou sendo curado, em nome de Jesus Cristo. Você que está sentindo arrepio, você que está sentindo coisa no teu corpo, o Espírito Santo está queimando, você está sentindo um calor tão grande agora, o Senhor está curando essa leucemia do teu corpo. Toma posse, mulher. Quando você for curado, você vai abrir a palavra no grupo e vai ler para todo mundo. Toma posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, mulher? O Senhor está tocando agora numa célula do teu corpo. O Senhor toca numa modela. Toca na palma da mão dessa mulher. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. Oh, Pai, esse amor, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Que o teu amor vai curando, Jesus, pessoas nessa noite. Toca, Jesus. Toca, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. Obrigado, Jesus. Toca, Jesus, nas crianças, Jesus. Toca nas crianças agora, Senhor. Na neta da Luzia Santana. Toca, Jesus. Preencha, Jesus, uma mulher que está pedindo o nome de Deus. Toca, Jesus. É a noite de cura. É a noite. Jesus toca num homem que vai me ouvir por tabela também, ou dentro do grupo. O Senhor toca na tua próstata, homem. Amém? Toca, Jesus, na próstata desse homem, Senhor. Nessa noite, Jesus toca numa fraqueza. Uma mulher, ela sente uma fraqueza pelo corpo. O Senhor está tocando nessa noite. O Senhor está tocando nesse braço. Toca nessas costas, Senhor, nessa noite. Essa noite de cura, Senhor. Nessa noite, Jesus, eu me coloco diante de Ti. O Senhor está tocando em pessoas que têm medo de dormir no escuro. Toca, Jesus. Medo de sair para procurar emprego. O Senhor está tocando num homem. Que ele viu uma cena e ele está com medo. E o Senhor está curando, irmão. Em nome de Jesus Cristo, você vai encontrar seu trabalho. O Senhor está visitando muitas casas nessa noite. Visita Jesus agora, Jesus. Cura, Jesus, toda dor, angústia, sentimento. O Senhor está quebrando uma mulher que fez pacto para ter riqueza. O Senhor está quebrando nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, você vai me ver por tabela. Você tinha feito pacto. O Senhor está quebrando nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, mulher. Toca nessa mulher. Mulher, renuncia a isso que você anda mexendo. Deuteronômio 18, versículo 9. O Senhor está quebrando nessa noite tudo isso, mulher. Toca, Jesus. O Senhor está renunciando todo ocultismo. 17, 18, do 9 ao 12. O Senhor está quebrando, mulher. Você tinha pedido um pacto e Jesus está quebrando nessa noite. Em nome de Jesus, você vai me vir por tabela. Você tinha acendido vela para tudo.
que você tinha pedido, o Senhor está quebrando nessa noite todo o poder satânico em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo está quebrando tudo, mulher. E você vai sentir arrepio pelo corpo. É Jesus libertando você nessa noite. Toma posse. Você vai me ouvir por tabela nas redes sociais. Amém? Toca Jesus. Olha, eu tenho passado pela 25 de março e as pessoas procurando para ler a mão, procurando para ler tudo. Mas quem é que sabe da nossa vida? É Jesus Cristo. É por isso que Deuteronômio fala 17, 18, versículo 9. Adivinhação ou profetismo. Quando estiver entrando na terra que o Senhor Deus te dará, não ponha a imitar essas práticas abominadas daquela terra que se acha por meio de ti, e faça passar pelo fogo da tua filha, nem que adivinhação, astrologia, feitiçaria, magia, invocação dos mortos, porque o Senhor Deus abominará aquelas pessoas, essas práticas. Por causa dessas abominações, o Senhor Deus expulsará diante de ti essas nações. Palavra do Senhor Jesus Cristo, mulher. Essa oração foi para você. Toma posse nessa noite. Não me pergunte como que eu sei se é um dom do Espírito Santo. Você vai me ouvir pelas redes sociais. Tem um homem que ele está lendo um livro de Pirani. O Senhor toca, Senhor, nesse homem, Senhor, nessa noite. Toca, Jesus. O Senhor toca numa mulher que ela vai fazer urina, a urina dói. Ela está com inflamação nessa noite, o Senhor está tocando. Você vai ouvir pelas redes sociais, amém? Toca, Jesus, na lira. Nessa noite, Jesus, eu peço o teu Espírito Santo. Toca, Jesus, nessa noite. É noite de cura, é noite de libertação. Toca, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Toca, Senhor. Toca, Jesus, nessa noite, Jesus. Mulher, o Senhor está tocando uma mulher. Toma cuidado com comida que você come por aí por fora. Amém? Em nome de Jesus Cristo, consagra essa comida que você está comendo, mulher. Para Deus quebrar efeito. Você tem sentido dores. Cuidado com as coisas que você come, mulher. Amém? Toca, Senhor. O Senhor está tocando em crianças que estão com diabetes, estão internadas. Toca, Jesus, nessa noite. Toca, Jesus, nessa noite. Jesus, visita você, netinha. Visita a casa dela, Jesus, família. Toca, Jesus. Jesus, cura, Jesus, esse sentimento que está sendo banido, rejeição, de solidão. Cura, Jesus, essa ferida, essa relação da mãe. Preenche agora, Jesus, com o teu amor. Falta de amor, o Senhor está tocando. Pessoas estão pedindo em nome de Deus, mulheres. Toca, Jesus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente participa de um grupo de oração, a gente não consegue ficar, sabe por quê? Porque o inimigo, ele tira a palavra do teu coração para você não crer. Você tem que acreditar em Deus. Amém, mulher? Vai à igreja, um grupo de oração, participa na sua comunidade. Entregue tua vida ao Senhor, a sua e da tua mãe nessa noite, para que Deus liberta de todo o mal. Senhor, eu quero entregar todos os nossos filhos e filhas nessa noite, para que Deus venha afastar de todos os perigos do álcool. Nessa noite, Jesus, como que cresce. Toca, Jesus, nesse homem. Você, mãe, que tem seu filho que bebe, liberta, Jesus, nessa noite. Senhor, afasta todo o mal, Senhor. Toca, Jesus, afastando todo o mal, todas as falsas doutrinas. Toca, Senhor. O Senhor está tocando em pornografias. O Senhor toca numa jovem. Você vai na igreja, você está vendo filme pornográfico. O Senhor está libertando você nessa noite, para a honra e glória do Senhor. Toma posse. Toca, Jesus. O Senhor está afastando toda a preguiça, mulher, que você tem no corpo.
Afasta, Jesus, toda depressão, ansiedade, relacionamento abusivo, violência. Toca, Jesus, liberta nessa noite. Toca, Jesus. Restaura agora, Senhor, nessa noite. Pelo teu amor, Cristo. Liberta nessa noite. Toca, Jesus, no olho. Espírito Santo. Toca no nosso corpo. Toca, Senhor, nessa noite, pedindo o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar tocando nessa noite. Toca nesse casal. Restaura agora, Senhor, nessa noite o patrimônio. Toca, Jesus. Toca, Espírito Santo, na nossa vida. Renunciando, Espírito Santo, todo vício constante de briga, discussão. Eu peço a tua graça, Jesus, liberta do alcoolismo. Mulheres que bebem, Senhor, liberta, Jesus. Mulheres que estão na solidão, Jesus, no álcool, na decisão. Acredita no poder de Deus, mulher. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, liberta desse veneno da serpente. Liberta a nossa família. Nessa noite, Jesus. Senhor, nesse momento, Jesus, já coloco a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Toca, Senhor, nessa noite. Pedindo o teu Espírito Santo que venha libertar de todo vício do pecado. Tem pessoas que estão na igreja, mete o pau no outro, né, irmão? Isso a gente não pode meter o pau no outro, não. Quando a gente mete o pau no outro, já tem outro dedo apontado pra gente. Não adianta você vai na igreja, pode ir na missa, falar mal do outro. Se você não abrir o teu coração, mulher, teu coração não vai ser curado, né? Você vai me vir por tabela. Você está lá fora que vai escutar por tabela. Amém? O Senhor está tocando dentro do grupo de oração. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos curar de todos os males nessa noite, Jesus, eu peço. Toca, Senhor. Liberta, Jesus. Toca, Jesus. Que o precioso sangue de Jesus Cristo nos liberte nessa noite. Toma posse. Toca, Jesus. Tua vida, Giseliane. Toca, Senhor. São todas as mulheres do grupo de oração. Toca em todas as mamães desse grupo, Jesus. Liberta, Jesus, com teu sangue precioso. Cristo, somos vencedor. Derrama sobre nós, Jesus, uma gota do teu sangue precioso, para que nos cure e nos liberta, Jesus. Eu peço ao Espírito Santo que nos liberta. Cristo nos libertou da lei do pecado. Em Romanos 8, 9 e 2. Romanos 2, 3, 9. Liberta, Jesus, cura, Senhor. Liga para ele. Peço o Espírito Santo, Senhor, vai ligar. Peço o Espírito Santo, quando estou acabando a oração, agradecer a Deus por você, mulher que está viva, por você que acordou tão bem, por você que não dormiu mal, mas essa noite você vai dormir bem. Eu peço, Jesus, que abençoe todos os meus irmãos nessa noite, Jesus. Abençoe com teu poder, Jesus. Realize milagres. Toca, Jesus, nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Eu peço nessa noite sobre a nossa família. Toca, Jesus. Liberta, Senhor, nessa noite. Liberte nossa vida de todo mundo. Jesus, toca na minha garganta, Jesus, na minha fala. Obrigado, Jesus. Eu preciso da minha fala. Eu estava rouco. Eu olhei para tu, tu me deu o dom, Jesus, da minha garganta ser curada. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque Deus está tocando em mais garganta no grupo aí de oração, hein? Toca, Jesus, em pessoas que estavam com a garganta inflamada. Quero colocar nessa noite. Toca, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando em pessoas que estavam dependendo de remédio. O Senhor está curando nessa noite.
Pessoas que foram passar pelo médico, o médico falou que não precisa tomar mais. Agora, vem Espírito Santo de Deus, preencher o universo com teu amor. Vem Espírito Santo de Deus, nos conceda o selo da Virgem Maria sobre todos nós nessa noite, terceira da Virgem Maria. Eu peço o Espírito Santo que nos dê a sabedoria e inteligência. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nos dá força, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu amor. Vem, Espírito Santo, aumentar nossa fé e esperança com teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre toda a humanidade, a tua misericórdia. Vem, Espírito Santo de Deus. Inspire a verdadeira palavra, a verdadeira cura sobre nós, afastando todo espírito mal da nossa vida, espírito que nos possui toda a cilada do demônio, afastando todo espírito da droga, da bebedeira, do ciúme, da inveja. Amém? Senhor, eu quero te agradecer nessa noite, que essa oração possa curar muitas pessoas, que você possa abrir seu ouvido, deixar que essa oração cure. São muitas pessoas que vão acompanhar nessa noite. Toca, Senhor Jesus Cristo. Liberta, Jesus. Toca, Jesus. Obrigado, Jesus, pela nossa família, nosso irmão Tico, Denis, Serginho, Haroldo, Márcio. Toca nessa noite, Jesus. Amém. Toca, Jesus, no Maurício, o fiscal. Toca, Jesus, no Maurício, Jesus, nessa noite. Jesus. Visita, Jesus, o Maurício. É um grande amigo, Jesus. Eu coloco ele na oração. Amém? Toca, Jesus. Obrigado, Jesus.